Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, eu vou falar sobre intervalos. Nós já passamos algumas aulas anteriores, mas na aula de hoje a gente vai dar destaque a um ponto bem interessante. Então, vejamos a seguinte situação. Primeira coisa, vamos destacar subconjuntos de R nos intervalos. Algo que a gente já viu. Se eu tenho um A menor do que B, os subconjuntos são notórios. Primeiro, um intervalo fechado de A em B, ok? Esse intervalo, a gente já viu ele por aqui. Se eu tenho um intervalo fechado de AB, a mesma coisa de escrever um x pertencente a x pertencente aos reais, de tal forma que o x se encontra entre A e B, todos os dois fechados. Aí, próximo seria o intervalo aberto, também já visto, o intervalo aberto à esquerda, fechado à direita. Posso ter um fechado à direita e aberto à esquerda. Desculpa, fechado à esquerda e aberto à direita. Intervalo infinito, nesse caso aberto em A, no caso um x menor do que A. Você pode ter fechado em A, no caso x menor ou igual do que A. Você pode ter um infinito à direita, no caso um x maior ou igual do que A, ou um x apenas maior do que A se o intervalo for aberto. Bom, um exemplo que nós vamos colocar aqui é você expressar esse conjunto x pertencente aos reais de tal forma que 2x menos 3 é menor do que x mais 1. Nesse caso, de que forma a gente pode expressar esse conjunto através de um intervalo? Então, vejamos. A primeira coisa que eu vou fazer é observar quem é esse intervalo. Nesse caso é 2x menos 3. Menor do que x mais 1. E aqui, de forma bem simples, a gente vai resolver esta inequação do primeiro grau. Primeira coisa, nós vamos tomar esse x, vamos passar para o primeiro membro, e vamos tomar o menos 3, e vamos passar para o segundo membro. Portanto, nós teremos aqui 2x, x em primeiro membro, menos x, menor do que 1, menos 3 vai para o segundo membro, mais 3. Portanto, você tem 2x menos x, cujo resultado é x, menor do que 1 mais 3 é 4. Portanto, expressar na forma de conjunto ou de intervalo, como se eu estivesse colocando aqui x pertencente aos reais, de tal forma que o meu x é menor do que 4. É outra forma de eu representar esse conjunto, ok? Vamos dar prosseguimento. Uma das coisas que a gente vai considerar e você precisa se atentar bem é a respeito da propriedade dos intervalos encaixantes. Essas propriedades ela é importante porque se você tem um certo intervalo, você vai reduzindo, você termina por determinar que um elemento que pertence ao menor conjunto vai estar no maior. Portanto, é por isso que ele chama de propriedade dos intervalos encaixantes. E neste caso, especificamente, seja o intervalo fechado A0, B0, A1, B1, A2, B2, até AN, BN e vai. Ou seja, nós temos uma sequência de intervalos satisfazendo as seguintes condições. Primeiro, a primeira condição que nós vamos observar aqui é que o conjunto formado, ou o intervalo de A0, B0, contém o intervalo A1, B1, e contém o intervalo A2, B2, e contém AN, BN. E a segunda informação, ou seja, nós estamos dizendo aqui que para cada intervalo da sequência contém o seguinte. E por último, para todo R maior do que zero, existe um natural N, tal que Bn menos An, ou seja, se você toma um intervalo, esse intervalo ele é menor do que esse x. Sempre vai existir esse natural, ok? Bom, ou seja, à medida que n cresce, o comprimento do intervalo vai tendendo a zero. E vamos já ver por que isso é verdade? Então vamos lá para a primeira parte, onde eu posso mostrar para vocês aqui por que cada intervalo da sequência, no caso, esse item 1,
por que que cada intervalo da sequência contém o seguinte, ok? Vejamos. Bom, o que é que nós podemos notar aqui nessa situação? A primeira coisa é que, se você tomar esse finalzinho aqui, sendo A0, e o início lá A0, ou AO, A0, ou, e aqui B0, seria o meu intervalo fechado, o maior intervalo possível. Bom, já ele diz que esse intervalo contém A1, B1. Portanto, é como se eu estivesse tomando aqui essa região. Não sei se está dando para dar um bom destaque para vocês, mas nessa região, o que é que eu posso observar? E aqui é um intervalo fechado, você tem A1, B1. Bom, se eu pego o próximo intervalo, novamente um intervalo fechado, seria um pouquinho menor. E o que eu estou podendo observar aqui? Cada intervalo que eu vou tomando, ele é menor do que o anterior. Que seria, no caso, A2, B2. Vou colocar um último intervalo aqui nesse caso. Pegar aqui nesse intervalo, você pegou aqui, ó, não sei se está dando para ver, espero que esteja. Aqui seria o AN, PN. Também intervalo fechado. O que se observa aqui nesse caso é que cada intervalo que eu vou tomando, ele é menor do que o anterior. Ou seja, se você for um bom observador, você vai perceber que o módulo de B0 menos A0, ele é maior do que o módulo de B1 menos A1, que por sua vez é maior que o módulo de A2. Vou botar aqui um pouquinho mais, seria maior do que um BN menos AN. E aí procede, tá? Bom, nessa situação, o que eu estou observando aqui? Vamos voltar para o que está escrito. Que cada intervalo da sequência contém o seguinte, ou seja, cada distância que você tem com respeito aos próximos intervalos, eles sempre vão diminuindo. Ora, se isso é verdade, nós vamos para a segunda parte, onde se para todo R maior do que zero, existe um natural N, de tal forma que a diferença entre Bn e AN é menor do que R. Ou seja, à medida que o N cresce, o comprimento, ou seja, desse intervalo, ele vai tendendo a zero. Vamos supor aqui que você tem a seguinte situação. Se você olha para cá, vou colocar aqui a seguinte situação. Se daqui para cá, vou colocar aqui, se você tem essa situação aqui, onde aqui é o A0 e aqui é o B0. Vamos supor que aqui seja o meu início 0 e aqui seja 1. Ou seja, em esse comprimento aqui nesse caso, B0 menos A0, esse comprimento seria igual a 1, porque seria 1 menos 0. Ok? Agora, se eu venho aqui e, olha, eu quero agora só esse intervalozinho daqui para cá, que seria quem? De A1, B1. O que é que eu posso lhe afirmar nesse caso? Que B1 menos A1, ele vai ser o quê? Igual a essa distância. Só que essa distância aqui, o que eu vou notar com respeito a ela? Que ela é menor do que 1. Só observar graficamente. E cada sequência desses intervalos, a distância vai diminuindo. Ok? E aí você vai para o último intervalo possível.
Qual seria esse intervalo? E Bn menos An é menor do que R. Bom, dizer que nesse caso menor do que R é apenas informar que esses intervalos estão o quê? Como esse R é um valor maior do que zero, ele está informando que à medida que você vai tomando novos intervalos, ele vai diminuindo, diminuindo, a tal ponto que esse valor de R se torna maior do que essa diferença. Pode ser que o primeiro não, mas vai chegar um ponto que vai existir essa diferença onde a distância é menor do que R. E neste caso, o que você vai observando? À medida que o valor de N vai aumentando, o intervalo vai diminuindo, a tal ponto que ele tende a zero. Bom, para complementarmos aqui a nossa aula, o que a gente pode colocar para você é que, nessas condições, existe um único número real alfa que pertence a todos os intervalos da sequência, isto é, existe um único real alfa, tal que para todo n natural, esse alfa vai estar entre a n e Bn. O que é que ele quer dizer com respeito a isso? Bom, essa explicação ela acontece da seguinte forma. Vejamos. Você pega esse intervalo de A0, B0, vamos supor que você tem aqui, nesse ponto. Aqui seria o meu alfa. Ok? Primeira coisa que nós vamos observar, o alfa está no intervalo de A0, B0. Nós vamos reduzir esse intervalo. E eu vou pegar desse ponto a esse. Você teria aqui A1, e aqui seria B1. Mas, veja, nesse intervalo, o alfa também está presente. Vamos para o outro intervalo. Você tem aqui, nesse intervalo, A2, B2. Lembrando que pode estar sempre fechado, ok? Não coloquei, mas identifique sempre como fechado. Tá? É isso que diz a questão. Aqui está fechado, aqui também está fechado. E aí, ele vai pegando intervalo, vai pegando intervalo, vai pegando intervalo. Aí ele chega a esse ponto, intervalo, onde você tem AN, BN. E veja que nesse intervalo também o alfa está presente. Portanto, quando eu falo, neste caso, que existe um único número real alfa, tal que, para todo número natural n, o alfa está no intervalo, isso aqui é muito útil, principalmente em que? Quando você está tentando descobrir a raiz. Ou seja, você não sabe qual é a raiz. Vamos supor aqui, por exemplo, se você pega x² igual a 2. Eu não sei quem é esse x, mas eu posso dizer para você que esse x seria mais ou menos a raiz de 2. Aí fica aquela conclusão, mas quem é a raiz de 2? Bom, eu não sei, mas eu poderia fazer o quê? Poderia pegar aqui um intervalo, que eu sei que a raiz de 2 está nesse intervalo. E como é que eu sei que a raiz de 2 está nesse intervalo? Eu pego dois números que têm as raízes exatas. No caso, seria o 1 e o 4. Ou seja, o 2 está nesse intervalo. Portanto, você teria aqui o 1 e você teria, raiz de 4 é 2. Eu sei que a raiz de 2 está nesse intervalo. Bom, mas eu não sei qual é a minha raiz. Você pode fazer a seguinte coisa. Você divide aqui, Você pode dividir bem no meio. Nesse caso, esse número é quanto? 1,5. Aí você pergunta, o raiz de 2 está nesse intervalo ou está nesse intervalo? Aí você vai vir para cá. Se ele quer pegar um x² que esteja mais próximo. Então você pega aqui, no caso, 1² nós já vimos, que é igual a 1. E aí você pega 1,5 ao quadrado. Você vai encontrar 2,25. Ou seja, a minha raiz de 2 vai estar nesse intervalo. Aqui, o que você faz? Vamos ampliar um pouquinho aqui. Você pode ampliar esse intervalo.
tá? Estou ampliando o intervalo. Só pegar aqui uma forma. Ampliei meu intervalo, aqui é 1, aqui é 1,5. E eu sei que nesse intervalo, o 2 está aqui. Ou seja, a raiz de 2 está nesse intervalo. Aonde? Aí você pode, novamente, dividir esse espaço. Bom, eu posso pegar aqui 1,25. Bom, nesse caso é importante você ter uma calculadora para lhe ajudar nesse momento. Por quê? Eu já sei que eu vou ter que calcular 1,25 ao quadrado. E esse resultado seria igual a quanto? Ou seja, esse resultado ele é igual a 1,5625. Ou seja, o intervalo a qual a minha raiz vai se encontrar seria essa. Então já veja, aqui eu poderia novamente ampliar esse espaço, ampliando ele, ampliado, você tem aqui 1,25 e aqui você tem 1,5. E veja, eu estou ampliando os meus intervalos. Aqui é como se eu estivesse tomando aqui o 1 e aqui fosse o meu 2. Bom, aí eu peguei bem aqui no meiozinho, ó, num certo ponto. No caso, não posso dizer bem no meio, mas eu poderia dizer que se fosse esse valor de 1,5, e aí na aproximação eu percebi que está nesse intervalo. Aí eu escolhi mais um aqui que foi o 1,25. Eu descobri que estava nesse intervalo. Se eu pegar outra aproximação aqui, bom, não sei, eu posso pegar a metade aqui, ó, de 1,25 e 1,5. E aí você poderia colocar aqui 1,375. Ao elevar 1,375 ao quadrado, aí você teria o quê? 1,8 alguma coisa, 1,890625. Ou seja, já sei que a minha raiz vai estar nesse intervalo, porque antes aqui, se você pegar um valor menor, você vai ver que isso aqui vai dar menor ainda. Então você vê que você está pegando aqui os intervalos, e esses intervalos estão aqui, se encaixando. Eu comecei com o intervalo 1 e 2. Eu sei que a raiz está nesse intervalo. Só que esse intervalo contém um intervalo menor. E esse intervalo menor seria quem? Entre 1, vou botar ponto e vírgula aqui para não confundir, tá? E 1,5. Ou seja, mas esse intervalo contém ainda esse outro intervalo, que seria entre 1,25 e 1,5. E contém um intervalo, qual seria o próximo? 1,375 e 1,5. Eu poderia ter continuado aqui novos intervalos, e aí você vai encontrar uma raiz aproximada para, no caso, a raiz de 2. Eu sei de uma coisa, essa raiz de 2, ela se encontra entre 1,375 e 1,5. E é uma forma de a gente encontrar raízes sem conhecê-las, tá? Isso aqui normalmente você vai utilizar lá na disciplina de cálculo numérico. Bom, feito isso, vamos para o próximo item. Nesse caso, que é a propriedade de Arquimedes, onde ele nos afirma que se eu tenho um x maior que zero e um y qualquer, são dois números reais quaisquer, então existe pelo menos um número natural n, de tal forma que nx é maior do que y. Ou seja, se você colocar aqui uma reta, deixa eu ir para um espaço melhor, ok? Bom, veja aqui, você tem um x, você tem um y. Ele pode colocar aqui, ou posso considerar, que o x seja maior do que y, não é problema. O x menor do que y. Se eu colocar o y maior do que o x, então se eu colocasse o x aqui maior do que o y,
certamente eu já teria que meu problema resolvido. Mas o que ele está colocando para nós aqui é que se eu pegar um n qualquer, ao multiplicar por x, ele vai ficar maior do que y. Nesse caso, o que ele está colocando é, eu tenho aqui meu x, eu tenho aqui meu y, e eu sei que nesse caso, o x ele é menor do que y. O que ele está me dizendo é, eu posso ter aqui um valor, um n natural, de tal forma que ao multiplicar o x, esse valor se torna maior do que y. Então, ele está dizendo que se eu pego um n vezes um x, ele se torna maior do que y. Existe? Bom, sim, vai existir. Agora, de que forma eu poderia utilizar essa expressão? Vejamos. Se nós olharmos esse exemplo último aqui, para todo x maior do que zero, para todo x maior do que zero, existe pelo menos um n natural, de tal forma que 1 sobre n é menor do que x. Bom, se eu estou colocando aqui para você que existe um n, de tal forma que 1 sobre n é menor do que x. Como resolver? Nós vimos aqui pela propriedade de Arquimedes que nx é maior do que y, ok? E uma coisa importante, nesse caso, aqui você tem com x maior do que zero. Ou seja, por Arquimedes, pela propriedade de Arquimedes, essa propriedade já se torna válida. E aí você vai ter a seguinte coisa, que o x ele é maior do que um y maior que n. Mas aí você diz, poxa, mas não resolve. Então, vamos voltar aqui. Você concorda comigo que se eu tomar nx, esse valor é maior do que 1? Existe? A pergunta é, existe ou não? Considerando que o x é maior do que zero, tá? Eu posso afirmar isso. Vai existir um n de tal forma que ao multiplicar por x ele seja maior que 1. E pela propriedade de Arquimedes, o que é que eu posso afirmar para você? Eu posso afirmar que pela propriedade de Arquimedes, isso sendo verdade, considerando o y igual a 1, essa expressão vai me dar um x maior do que 1 sobre n. Ah, Fábio, não resolveu o meu problema, não era isso que eu queria. E agora, o que é que eu faço? Como resolver esse pequeno problema? Olha lá, pensa aí, vamos pensar. Dá um pause no vídeo, depois você para ver se isso está correto ou não. Pensou? Então veja agora, você vai dizer, professor, mas não é isso que está escrito aqui. Você está dizendo que 1 sobre x é menor do que, ou 1 sobre n é menor do que x. E veja que aqui é a mesma coisa que está escrito lá em cima. Se o x ele é maior do que 1 sobre n, é porque 1 sobre n é menor do que x. E aí, demonstra que eu queria provar para vocês. Bom, a partir desse momento eu vou dar por encerrada essa aula, era apenas algo de intervalo que eu considero importante você estar tendo conhecimento. Na próxima aula, nós vamos colocar algo a respeito de funções, uma revisão ampla e rápida, e já vamos partir para resolução de algumas questões. Antes que eu comece a falar, literalmente, da definição de limites. Tá ok? Então, até a próxima aula, espero você lá. Tá ok? Tchau!